Fala galera do Acabou Pipoca, estamos começando aqui mais um podcast, videocast, vídeo no YouTube. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Bom, hoje nós vamos abordar um assunto da atualidade, um assunto que está há alguns meses acontecendo, mas nós vamos trazer levantar algumas questões de toda essa pandemia, na verdade, mas não do coronavírus em si, mas as mudanças que essa pandemia trouxe no mundo, na verdade, né? Como que ela influenciou nossas vidas, tanto na parte de biológica, na parte de relações humanas, na parte tecnológica. Então nós vamos abordar um pouquinho disso aí, beleza? Assim, uma coisa que eu já vejo que já tô aplicando, por exemplo, é reunião. Não ter que ir na reunião. Cara, assim, tem coisas que só com o e-mail dá. É o famoso meme, essa reunião podia ser um e-mail, né? Essa reunião poderia ser um e-mail. É o primeiro ponto. O segundo ponto é esses aplicativos, Skype, Zoom, Discord mesmo, que a gente tá usando agora. Aham. Facilitar a reunião. Porque, assim, por exemplo, eu trabalho um pouco longe do meu trabalho. Então, tem que pegar carro, gastar gasolina, tem gente para pagar passagem, as coisas não são baratas, então já gasta maior dinheiro, tendo que todo mundo poder estar reunido ali numa salinha online, falando e tal. Já está sendo aplicado e muita gente está vendo que dá certo. Muita gente. Por exemplo, onde eu trabalho já fala em as reuniões seriam assim. Porque eles precisam contar com o tempo de deslocação da pessoa, de casa e tal. Então já tô começando a lidar com isso. E várias outras empresas também estão pensando em. Já que posteriormente as reuniões vão ser pela internet, né? Porque é muito mais fácil. É mais fácil. Eu vejo um lado bom e um lado ruim, porque como eu sou mais da área de tecnologia, por conta que eu trabalho com design, aí tem amigos que são desenvolvedores. Alguns amigos reclamaram que as empresas gostaram e esse método, na verdade, ele funcionou. Porém, agora a facilidade de ter várias reuniões pode ser um problema, porque antes, para fazer uma reunião dentro da empresa, para você conseguir juntar todo mundo era muito difícil. E agora é a facilidade. O que é o problema? Ao invés de você ter uma reunião no dia, eu tenho um conhecido que tem 5, 6 reuniões no dia. Então acaba desgastando também. Mas falando da parte da tecnologia, inclusive o Zoom, que é um dos aplicativos que ninguém ouvia falar no Zoom. Ninguém sabia o que era Zoom. Todo mundo, quando pensa em plataforma ou aplicativo de conversa via vídeo, você pensa de um para um, você pensa de ligar uma pessoa para outra pessoa. Eu acho que o WhatsApp, na verdade. Quando é de um para um. Agora, quando você já vai ligar de 3 pessoas para mais em grupo, aí você já pensa no Skype. Porque daí ele tem multichamadas e tal. Então ninguém nem ouvia falar no Zoom, na verdade. A empresa dele é avaliada em 35 bilhões de dólares. Mas por conta da pandemia, o uso que as pessoas começaram a usar, e por exemplo, quando você vai usar a empresa, você tem que pagar um pacote a mais para ter mais pessoas. Ele teve um aumento na rentabilidade dele de 4 bilhões de dólares só nesse meio tempo agora da pandemia. E tanto que o Instagram copiou a ideia dele. O que o Mark Zuckerberg faz de pior, na verdade, né? Que ele só copia a ideia dos outros. E tanto que o Instagram tá aderindo, tem uma nova. Não sei se você viu já essa feature. Não vi ainda. É igual ao do Zoom, é uma multichamada no Instagram, pelo que eu vi. Então eu acabei nem testando esse tipo de coisa. E o Instagram tá com várias funções novas de interação também. Então o mercado tá antenado nessas mudanças tecnológicas. Mas essa do Zoom, porque você consegue colocar 30 pessoas numa chamada. Então uma empresa, eu vejo aqui em Londres algumas pessoas que eu sigo daqui via redes sociais, chamada com 30 pessoas, por exemplo. Então... E não só grupos de trabalho fazendo reuniões, mas grupos religiosos estão fazendo, encontro de amigos, tipo... já teve até casamento via Zoom. Né? Pra poder... Tudo bem que isso não deve virar tendência, óbvio que não, casamento, porque casamento é uma cerimônia grande e tudo mais. Mas grupos religiosos se encontrarem entre amigos pra cultuarem ou fazerem os seus rituais religiosos ali, né? Ou até mesmo entre amigos, pra conversar, bater um papo. Coisa que geralmente quem joga, tipo, a gente já faz, né? A gente já faz há muito tempo. Vão marcar um tempo pra jogar, conversar e tal. Mas a galera que não tinha essa dinâmica de gameplay
começa a aderir, né? Porque é uma forma de reduzir a distância que a pandemia nos obrigou a ter. E, galera, quem pode, por estar aqui, quem pode, fica em casa, porque aqui no Brasil começou a afrouxar as leis em muitos lugares. Quem pode, fica em casa. E é isso, se cuida. Eu tava vendo, inclusive, na Twitch, ontem eu acho que a Peach tava fazendo uma live falando, ela falando sobre como foi a gravação de CD. Eu não acompanho a carreira dela, eu só vi que deu aparecendo recomendados. Aí eu cliquei pra ver, falei, nossa, o que a Peach tá fazendo na Twitch, né? E ela tava conversando com a galera, tinha umas 4.000 pessoas assistindo ela, conversando sobre como foi masterização, contando como que é o processo da vida de um artista de música. E ela fazendo uma live. Então você vê que, na verdade, até esses artistas que só se importavam com televisão, eles estão migrando agora brutalmente pra internet também por conta desse distanciamento social, né? O que tu falou na Twitch agora foi sensacional. Eu acompanho um canal de react de jogos. O cara tava fazendo react de por exemplo. Se eu não me engano, o Neymar tava fazendo. Ah, o Neymar ele joga. Eu não lembro. Fortnite? Eu não lembro, porque tem o canal do Hayashi, inclusive ele tem foto com o Neymar também. É. Então, assim, a gente vê que uma coisa que tá bombando agora, é lives tanto de música no Instagram, tá tendo direto de aulas. Aulas EAD tá bombando a questão de cursinhos de inglês, de francês. Eu tava assistindo de francês, eu tava tentando aprender francês, mas tive que dar uma pausa agora. Então, tanto essa questão educacional, lives educacionais, lives de jogos. É um bom ponto a se falar de mudanças que estão acontecendo agora na pandemia, né? Ou não mudanças, mas o aumento disso. É uma nova forma, né? Porque já que eles não podem fazer shows, eles precisam manter o nome no topo. Você precisa continuar mantendo o nome ali, porque você imagina se nós ficarmos, por exemplo, aqui nós temos há mais de 70 dias em quarentena. Você imagina se um artista simplesmente, eu não posso fazer show e quando voltar a gente faz show. Então ele tem que continuar, porque o nome dele é a marca, então ele tem que continuar fazendo a marca dele funcionar. Então teve vários artistas de sertanejo que fizeram lives no Instagram. Fora que isso, aqui ó, dinheiro, isso levanta muito dinheiro. Muitos fizeram por boas causas pra levantar recursos de comida. Teve eu não lembro o nome dos cantores sertanejos. O Coisa Nossa, que é do Guaraná Antártica, fez uma mega live com vários artistas pra arrecadar dinheiro pra um grupo de catadores de lixo, se não me engano, foi irado. Eu vi um que o Marcelo Taz e a Ana Paula Padrão estavam apresentando na Twitch também. Inclusive, eles chamaram o The Darkness, o Ale do The Darkness, e chamaram... esqueci o nome dele. O Marco Luke e um outro cara, um profissional jogador de FIFA. Eles iam jogar FIFA e depois eles iam jogar GTA. E toda a arrecadação, donate e até o próprio view da Twitch, eles geram uma monetização, seria encaminhado para uma instituição de caridade, para eles comprarem materiais para as crianças. Eu achei sensacional. Inclusive, eu vou abrir, eu sei que tá meio extenso já dentro do tópico, mas eu vou abrir. Ontem eu tava no meu Instagram, eles recomendaram uma plataforma aqui de Londres, para você fazer uma live de 19 horas. Aí você cria um perfil como se fosse uma página, você cadastra lá e tal. Aí você vai fazer uma live de 19 horas e todo o donation que você receber, todo o dinheiro vai ser encaminhado para uma instituição de caridade. E aí qualquer gamer pode fazer, não é só os grandes influenciadores. Você pode se cadastrar lá. Se você conseguir 10,
importa se é 10. Um senhorzinho aqui em Londres, ele queria juntar 1.000 libras de doações. Ele conseguiu 30 milhões de libras de doação. Então, tipo, você tem mais ou menos a força da internet, porque o mundo começou a doar por conta da ideia dele. Então, essas lives de entretenimento, de jogos e de interação humana, até de eventos beneficentes também, é muito bom, né? A gente tinha vaquinha antigamente, né? Vaquinha online. Agora a gente tem essa forma também de galera que já atuam nesse campo fazerem bastante grana. E eu queria ouvir de você, ô Diogo, sobre o comércio digital. Uma coisa que aí já é avançada, que me dá uma raiva quando você fala comprei tal coisa, chegou no mesmo dia, enquanto aqui demora 15. E aqui com a pandemia tá pior ainda. Imagino, cara. O que você acha do comércio digital? Como que vai ficar essa questão? Na verdade, o que eu penso que nós tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que muitas lojas, por exemplo, aqui em Londres já fecharam. Muitas lojas. Para poder dar uma segurada no dinheiro. Muitas lojas, eu tô falando de, por exemplo, grandes empresas igual a H&M, já fecharam várias lojas aqui em Londres. Dizem eles que vai ser temporário. Mas eu não sei como que tá por trás disso. Se os funcionários foram mandados embora, eles vão ser contratados. E tem várias lojas. Aqui tem um provedor de internet chamado Virgin Media. Eles fecharam 85 lojas em todo o Reino Unido. Então você tem esse lado que, assim, as empresas não estão vendo que elas não precisam manter uma loja, até porque não tem pessoas entrando nessa loja. Mas o lado bom é que você tem empresas focadas na internet, por exemplo, como a Amazon, que ela, sei lá, triplicou, quadruplicou o quadro de funcionário. Eles abriram 100 mil vagas de emprego, cara. 100 mil vagas de emprego. Então, esse é o lado bom. Empresas que estão super ligadas na internet. Empresas que estão conectadas, trabalham diretamente com a internet. Eu trabalho numa empresa que vende móveis na internet. Para você ter uma noção, o meu chefe ele tem uma empresa de móveis e uma outra empresa dentro dessa empresa que vende barracas de acampar, de camping. Eles venderam muito mais barracas do que o ano passado e eles não imaginavam isso. Um mês antes do previsto, porque o verão começa daqui a um mês. E eles venderam muito mais barracas e nem eles esperavam isso. Por que as pessoas estão comprando tantas barracas? Talvez as pessoas estão montando barraca no quintal, eu não sei. E eles estão tendo que correr agora com esse tipo de coisa. Agora eu quero ouvir a sua visão do Brasil, porque essa é a minha visão aqui da Europa, né? Que é bem diferente. Como que tá aí no Brasil, como que tá o andamento dessas empresas, elas estão conectadas, elas estão fazendo campanhas, dando um bom suporte também para o cliente, como que tá aí? Então, a gente vê... Tem algumas coisas legais que têm acontecido. Por exemplo, a Magazine Luiza, se eu não me engano, a Magazine Luiza, ela se propôs a não demitir ninguém. A manter os salários, não ter corte de salários, porque tem se falado muito, ou corte, tem ajuda do governo, mas tem muitas pessoas, o governo autorizou cortes de salário, redução e tal. Então a Magazine Luiza se propôs a defender isso, e a Magazine Luiza é hoje aqui no Brasil, uma das maiores, né? A gente tem, claro, aquele grupo da Shoptime, Americanas e Submarino, que é basicamente uma rede só. Tem a Amazon, que tem crescido muito no Brasil. E aí a gente tem a Amazon, que tem crescido muito no Brasil, e hoje basicamente só compro na Amazon, porque eu tenho Amazon Prime, em muitos lugares, muitas das paradas da frete grátis, enfim. Eu uso muito a Amazon tem crescido muito no Brasil. E eu acho que é uma tendência a crescer. O Jeff Bezos está lucrando muito nessa quarentena. Porque a galera precisa comprar, e a única saída vai ser comprar online. Então, essa área de varejo, quem não trabalha com internet, que já estaria atrasado, porque hoje é importantíssimo você estar na internet. Se você não está na internet, você não existe. É basicamente isso. Para você ter noção, fazendo uma conexão entre empresas e mídias sociais. Só o Instagram, ele teve um crescimento só no mês de março, nessa questão de lives, de 70%. Mas você fala, mas o que tem a ver lives? Tem muita empresa que está usando live para vender produto. Por exemplo, professores, escolas de inglês, escolas de culinária, pequenos negócios, né? A gente tá falando aqui de grandes empresas igual a Amazon, mas pequenos produtores estão usando de ferramentas como o Instagram para vender o seu negócio, né?
Aqui fora um outro grande mercado que está em ascensão e que eu creio, assim, é a minha opinião, não é baseada em análise de mercado econômico, é minha análise aqui do meu mundinho, né? São os supermercados. Cara, você tem uma rede, ele não é bem um supermercado, é um site que você faz a compra online. Chama Acado, se não me engano. Cara, você não consegue fazer cadastro nesse site mais. Eles fecharam o cadastro do site. Tem um supermercado aqui que ele seria. Não tem referência porque você mora no Rio de Janeiro. Mas seria uma grande rede de supermercado. Imagina a sua cidade, você que tá ouvindo. Imagina um grande supermercado na rede da sua cidade. Aqui ele chama o Asda. Então você consegue fazer compra online. Compra online aqui é muito comum de fazer compra online. Só que quase não era todo mundo que aderia a esse tipo de coisa, porque você tem que ficar escolhendo item. E a verdade é que você fica com muito. Eu mesmo, eu compro online na Amazon direto, em outros sites, mas eu não botava muito fé de comprar no mercado online, nesses supermercados online. Aí semana passada eu falei, eu vou comprar no supermercado online, porque eu não quero sair de casa, esse lance da pandemia. Eles não têm, que eles abrem lotes, né? Então você escolhe o dia que você vai entregar a sua compra. Eles não tinham lotes por um mês, só pro próximo mês só. Ou seja, as pessoas já fizeram compras, já estava lotado esse mês todo, que nem tinha começado, que agora nós já estamos no dia 5, mas semana passada não tinha nem começado o mês de junho e já estava fechado o mês todo. Então o mercado ele tá mudando. Já existem algumas empresas, por exemplo, como esqueci o nome agora, não lembro. A Amazon, ela tá com um produto que você só entra na loja e tem um lance de você põe o produto na cesta e faz a compra. O Asda, mesmo no mercado aqui, eu fiz a última compra ontem. Eu tenho um leitor de código, um aplicativo, eu faço a leitura do código de barra e ponho na minha sacola. Depois ele gera um outro código de barra, chego, escaneio, ele põe o valor e eu pago. Então, agora você imagina isso em grandes redes de mercado, ou no Brasil também. Então, esse lance de supermercado vai mudar o comportamento humano, porque você vai deixar, não sei a nível mundial, né? Mas eu tô falando da minha realidade, que as pessoas vão aderirem mais a essas plataformas, redes e sites de comprar coisas online. Porque igual outro dia, eu não sei se era com você que eu tava falando, as pessoas tinham muito receio. Não, era o cara que trabalhava comigo. Os pais dele já tem na média de 60 anos, eles têm receio de comprar online. De roubar o número do meu cartão. Mas agora eles foram obrigados a comprarem, porque eles estão num grupo de risco, não moram com um filho. Então eles foram obrigados a aderir a essa causa, você tá entendendo? A questão do mercado aqui tá começando agora, para ser mais forte de comprar online. Mas eu acho que a nossa tendência... A gente não é um país de primeiro mundo, então... por exemplo, vou entrar rápido em um outro tema que a gente falaria depois, mas, por exemplo, a gente pensa muito que a partir de... E eu não estou criticando, não é uma crítica, mas é um pensamento que eu tenho. Eu acho muito difícil a gente aderir. O que eu acho que o mundo vai aderir vai ser o uso de máscaras, por exemplo. A gente, na época da gripe aviária, a gente começou a usar muito álcool em gel. Virou um costume brasileiro, o álcool em gel. Eu não sei se vai se manter a ideia da máscara, por exemplo, que tem sido obrigatória no mundo inteiro. Na Ásia, ele já tem uma cultura de usar máscaras. Eu não sei se no Brasil vai manter essa cultura, mas, por exemplo, álcool em gel, essas questões talvez no Brasil mantenha. Mas eu ainda tenho alguns pontos em relação às máscaras, que eu acho que talvez não mantenha. A gente tem uma cultura muito mais próxima, sabe? Eu acho que a gente é muito mais... o mundo ama o brasileiro pelo calor do Brasil, sabe? Pelo quão próximo a gente é, o quão carinhoso a gente é. A gente se abraça, a gente se cumprimenta abraçando, dando beijo, assim. Isso não existe aqui. Não existe. Não. Eu nem lembro a última vez que eu abracei alguém. Deve fazer uns 3 anos, tirando a minha esposa. Eu sou um pouco contra, eu prefiro aperto de mão, mas... Eu acho que... Você acha que a máscara vai pegar aí? Não vai, tanto que caiu no começo da pandemia. As pessoas começaram a comprar máscara. As pessoas começaram a comprar máscara loucamente.
Tanto que tiveram que fazer campanhas, olha, parem de comprar máscaras, porque as pessoas que foram infectadas, os médicos precisam comprar máscaras. O site da Amazon, você não acha máscara até agora. Eu comprei uma da China, quando chegou era uma porcaria de uma máscara aqui, e ainda levou quase um mês para chegar. Só que agora você vê muita gente na rua com máscara no começo da pandemia, no primeiro mês, por exemplo. E agora você não vê quase ninguém com máscara. E isso é meio alarmante, na verdade. Você consegue contar nos dedos a cada 30, 50 pessoas quem tá usando máscara. E geralmente, boa parte são asiáticos. Eu fiz até esse comentário com a minha esposa. Falei assim, você reparou que geralmente quem tá usando máscara são asiáticos, né? E ela falou assim, tipo, eu reparei, toda vez que uma pessoa tá vindo de frente, assim, você repara, é uma pessoa asiática, porque já tá na cultura deles. Então aqui, na hora que abrir tudo de vez, eu não acho que eles vão aderir o uso de máscara. Eu acho que no Brasil é capaz de aderir sim, viu? E agora um tema que eu gosto, que é a minha praia, que é educação à distância. Porque hoje foi obrigado ser tudo EAD, ensino à distância. Eu só abrindo uma aspas aqui, eu adorei os memes da molecada dormindo, assistindo aula, do lado do computador. O melhor foi do professor, que ele foi receber um e-mail de um trabalho de algum aluno. O e-mail do cara era Shaolin Matador de Porco. Quem é Shaolin Matador de Porco? Vocês não botam o nome. Aí tem o Júlio do Pneu. Aí ele falou assim, mas eu não tenho nenhum aluno chamado Júlio. Comigo tem acontecido, cara, assim, não bizarro assim. Em relação ao ensino à distância, eu tenho algumas críticas. Eu acho que é muito complicado o ensino à distância, principalmente para crianças, porque a interação é muito importante pro ensino-aprendizagem. E até, assim, não estou falando só professor-aluno. Os alunos e alunos, assim, em relação a alunos e alunos, também é muito importante. A interação, muitas vezes o companheirismo. Vou falar por mim, quando eu era aluno, eu sempre fui muito bom em humanas e péssimo em exatas, muito ruim. E eu sempre fazia amizade com um cara muito bom em exatas. Por quê? Eu faço seus trabalhos de humanas, tu faz meus trabalhos de exatas. Óbvio. A gente vai tendo essa interação. Business. Business, total business. Negócios, mano. Aí, isso a gente tá falando brincando, né? Mas a relação é muito complicada. Tem, assim, coisas importantes, por exemplo, faculdades que já trabalham em EAD, já trabalhavam em EAD, grandes faculdades de nome que trabalhavam em EAD, e cursos, principalmente cursos de inglês, o WhatsApp, se não me engano, sempre teve há bastante tempo. A gente tem esses cursos que têm usado o EAD há bastante tempo e hoje as escolas também foram forçadas. Eu sou um pouco crítico em relação ao ensino à distância, eu tenho sérios problemas com o ensino à distância, mas não vou negar a importância também. Não vou, assim... Por exemplo, eu fiz uma faculdade à distância, uma presencial e uma à distância. Para a minha realidade, naquele momento, era importantíssimo, porque, por exemplo, eu estou agora fazendo a segunda graduação, terminando a segunda graduação. Eu sou formado, pós-graduado, estou fazendo a segunda formação. Eu gasto mais dinheiro em passagem do que eu gastava numa mensalidade numa faculdade à distância. Então, a gente tem que ver também as realidades. E quando o professor se reinventa naquilo que ele faz. Eu tive professores ótimos. Eu tive professores péssimos, que não deram nenhuma importância. Mas como que você vê, por exemplo, a parte também tecnológica, da parte de suporte, porque a gente sabe que não é simplesmente... Por exemplo, escolas públicas, né? Vamos falar talvez um pouco de escola pública. Mas como que funciona? Sendo que eu fiquei sabendo, por exemplo, que tem muitas escolas que estão usando o WhatsApp. Você falou também que você estava usando o WhatsApp, mas de outros amigos que são professores que estão usando o WhatsApp para dar aula. E eu achei isso um absurdo. Eu achei isso... Como não existe o mínimo de estrutura. Então você tem um avanço tecnológico e uma necessidade... Mas ao mesmo tempo você não tem pessoas capacitadas, você não tem professores capacitados, escolas capacitadas para isso. Como que você vê essa relação também? Porque isso pode defasar o ensino também. Às vezes o professor é muito bom, ele quer ensinar, mas às vezes a ferramenta não ajuda muito também, né? A questão da escola pública, eu trabalhei em escola pública com bolsa, ano passado e ano retrasado. Um aluno de escola pública muitas vezes não tem nem internet para WhatsApp.
Começa por aí. Não vai ter internet para pagar o WhatsApp, ou o celular não suporta o número de mensagens que vai gerar no WhatsApp, porque é uma interação ali, né? Uma conversa. Agora eu trabalho em escola particular, graças a Deus tem fluído muito bem tudo, porque a gente tem uma estrutura, assim, que suporte isso, e a gente consegue superar eventuais erros, porque eu ainda estou numa escola periférica. Então eu tenho alunos que têm necessidades. Então a gente consegue superar essas necessidades com o nosso comprometimento, que consegue superar alguns problemas. Mas eu sei da realidade. Por exemplo, é muito diferente a gente falar assim, hoje Londres vai assumir que o EAD vai continuar após pandemia, por um tempo, né? Uhum. Sua internet, se comparar a sua internet com a minha, eu sou um cara de classe média. Não sou pobre, não sou rico, sou da classe média. Sua internet vai dar de 1 milhão na minha. O suporte da sua internet, mesmo com seus problemas, você falou que de noite está tendo problemas, não se comparam com os problemas da internet brasileira. Não. E eu sou um classe média aqui. É isso. Então não se comparam. Então a gente não tem. E isso não é um problema da escola. A escola em si não vai ter um problema com isso. O problema é a rede de internet brasileira, que é péssima, é horrorosa. Então a escola tem que se reinventar e tem coisas que é muito difícil. Como que eu vou dar aula para um aluno que não tem celular, computador em casa? Não dou aula, é basicamente isso. E não tem como falar hoje assim, no Brasil todo mundo tem pelo menos celular. Não. Eu tenho algumas ressalvas com o ensino EAD. Eu acho que a qualidade ainda é muito baixa. Falando na questão de cursos, bons cursos continuam custando muito caro. Né? Por exemplo, eu comprei um curso da minha área e me custou um X número alto, você tá entendendo? Porque o cara é muito bom, o cara é da área, o cara entende. Só se eu for na Udemy, tem curso de $10. Só que não é a mesma coisa. A minha esposa tava até reclamando esses dias, que ela falou, eu vou parar de gastar dinheiro na Udemy e vou comprar em livros. Porque eu pago mesmo tanto num livro e eu aproveito muito mais. Então, eu vejo que nós estamos assim, no comecinho da curva ainda. A nível mundial, vai mudar muita coisa. Forma de ensino, forma de relações dentro das empresas. E a hora que isso começa a tornar mundial, os países menores vão copiando. Por exemplo, o Brasil vai copiar. Entendeu? Se os Estados Unidos começam a fazer, o Brasil vai copiar esse método de lá. Você tá entendendo? Eu acho que o mundo vai mudar. Muita coisa. Inclusive, eu vi um cientista falando, nós já precisamos começar a pensar na próxima pandemia. Então, nós vamos ter restrições, nós vamos ter um avanço de empresas online, investindo mais no online. A tia do cachorro-quente, que não acreditava em online, ela tá usando o WhatsApp para vender agora. Ou a pessoa que fazia o brigadeiro ali, ó, em casa para vender e vendia para uma padaria, para padaria revender, ela perdia margem de lucro. Hoje ela usa o WhatsApp, hoje ela usa o Facebook. Eu sei porque na cidade que eu morava, eu acompanho os grupos de lá, e o número desse tipo de pequenos negócios vendendo produtos manufaturados, nossa, gente, aumentou bruscamente. Então eu acho que o mundo vai acabar mudando pra essa área tecnológica. Não vai ser agora, não vai ser tipo, acabou a pandemia, foi, mas eu acho que vai ter isso sim. Mas assim, eu não sou totalmente contra o EAD. Eu não tô dizendo que eu sou totalmente contra, só que precisa evoluir ainda, né? Precisa. Tem coisas a superar, a serem superadas, que não foram. E no Brasil vai ser difícil, devagar, principalmente, porque temos dificuldades tecnológicas, nosso campo tecnológico é muito fraco. Por exemplo, Coreia do Sul, que é um polo gigantesco de tecnologia, as coisas são totalmente diferentes. Mas hoje é muito complicado. Eu vejo isso até pela qualidade de como que é aplicado aqui, né? Enfim, a gente tem tentado lutar contra isso. As escolas estão lutando muito, usando o que tem como recurso para fazer, e seguimos caminhando. Mas uma coisa que eu também estava pensando sobre isso eram os valores do mundo, sobre esse tema de mudança. Você acha que vão ter mudanças nos valores? Por exemplo, pais ficando mais com os filhos, essa relação humana vai mudar? A saudade que tem batido, por exemplo, não posso ver minha avó, que é a próxima, não posso ver minha tia, minha família e tal, e esse saudosismo, você acha que muda alguma coisa ou não? Olha, nessa questão eu vou ser bem assim. Eu sempre ouvi muito isso, que o ser humano se adapta muito fácil às coisas. O ser humano perde um membro, por exemplo, do corpo, e o ser humano se adapta àquilo.
Você tá entendendo? O ser humano é uma máquina, na verdade. Ele se adapta tanto à questão física quanto à questão mental, da psicológica. Então eu acho que no primeiro momento nós vamos ter essa mudança realmente. Essa coisa de estar mais junto, de fazer aquele almoço em família, jantar em família, juntar a família que não via há muito tempo, os amigos, de valorizar coisas que não dava valor antes e deixar de dar importância para outras coisas. Mas eu penso que a longo prazo nós somos seres humanos e isso não funciona, na verdade. Eu creio que realmente muitas pessoas vão mudar. Vão mudar a forma de pensar. Isso já é bom. Eu não tô falando de 100 pessoas, tô falando de milhares de pessoas ou até milhões de pessoas. Elas realmente vão mudar esses valores. Porque eu não preciso comprar mais essa roupa para me satisfazer. Eu fiquei 3, 6 meses sem comprar roupa e eu não morri. E por esse tipo de valores, você tá entendendo? De estar mais com a família, de estar mais com os filhos. Eu acho que muitas pessoas, mas no geral, generalizando, eu acho que não. Eu acho que depois de 6 meses a gente vai voltar a ser o ser O humano que que era. nós somos, na verdade, destruindo tudo, passando em cima de tudo. E aí também tem um lado ruim que se a gente parar pra pensar, por exemplo, o número de agressões domésticas, né? De violência doméstica, disparou durante a pandemia. Aham. Então a gente também tem esse lado mais cruel. E como que tem sido, mudando total o assunto, como que tem sido o seu home office, seu trabalho à distância? Eu já falei com alguns amigos e eu acho que muitas empresas vão aderir ao sistema de home office. Inclusive, talvez não full time. Aqui você tem, por exemplo, o meio período, um contrato de meio período, um contrato de período inteiro, o part-time, o full-time, e você tem os contracts. São pessoas que vão às vezes na empresa, elas trabalham para uma determinada empresa, mas elas não precisam. Elas são como se fosse um freelancer, mas elas não precisam estar dentro da empresa. Às vezes elas precisam ir para fazer reuniões de alinhamento, uma vez na semana, 2 vezes, depende do contrato, mas você não precisa ficar dentro da empresa do escritório. Que aí no Brasil tem os PJs também, esse tipo de coisa. Mas eu acho que empresas que não eram dessa área de tecnologia experimentaram e viram que a empresa deles funciona em home office. E vão acabar aderindo muita parte. Inclusive, eu creio que muitas empresas vão talvez até fechar alguns departamentos e não terceirizar, e deslocar para o sistema de home office. Porque eles viram que não precisa de ter um funcionário dentro da empresa para aquela parte da empresa funcionar. Então eu creio que vai ter, na questão de trabalho, né, pelo menos falando o que eu vivo aqui, eu creio que vai ter uma mudança bem grande, bem grande. O que seria muito bom. Eu gostei, sinceramente. Agora que nós estamos voltando a trabalhar normalmente aqui, estou começando a voltar a trabalhar. Eu estou indo na empresa três vezes na semana e 2 eu trabalho de casa. Hoje eu trabalhei de casa e ontem eu trabalhei de casa. E pra mim é muito bom isso. Mas eu não acho que são todas as empresas que estão preparadas para isso. Porque você precisa de bons líderes, você precisa de uma cultura muito boa para isso também, muito bem. Métodos, você precisa de métodos para poder trazer resultados. Então se você. Só vou colocar um home office aqui que é muito legal. Não. Você tem que implantar métodos para poder ter resultados e você tem como cobrar das pessoas aquilo ali. Você tem que ter pessoas capacitadas e você tem que dar treinamento também para muitos funcionários que não estão acostumados com isso. Mas eu creio, sinceramente, pessoalmente, na verdade, que o mundo após pandemia vai ser muito mais conectado no mundo digital do que era antes. Muito mais. Com certeza. Eu acho que países, por exemplo, no Brasil, eu acho que dificilmente várias empresas, acho que pouquíssimas vão aderir Eu concordo. ao home office, porque aqui é muito complicado ainda, né? Mas tem coisas que a gente vê que dá certo. E que não precisa você mesmo estar lá. Se você não precisa de uma interação humana para fazer o seu trabalho, você não precisa estar numa empresa. Então, por exemplo, se você trabalha com um sistema de atendimento ao consumidor. Aqui, por exemplo, o sistema é todo online, é tudo no seu navegador. Você estipula metas que a pessoa tem que entregar por dia e ela pode fazer da casa dela, como se fosse um Skype. Porque se a pessoa consegue fazer de outro país, não consegue fazer de casa. É só uma questão cultural e de um sistema bem feito também, né? Então a gente também vê uma mudança em relação a pesquisas científicas e a tecnologias que agora vão ser... Já tinha, assim, né, a gente vê países que já estavam um pouco preparados, por exemplo, a China, que já tinha passado por
por algo parecido. Países da Ásia em si, que já tinham alguma experiência com isso. A Coreia do Sul, por exemplo, que soube usar muito bem o GPS para ver quem estava doente. Então a gente vê que muitos países já estavam protegidos e outros países agora vão começar a investir em tecnologia e ciência para a proteção de futuras doenças, né, que possam ocorrer. Você acha que a tecnologia nessa área vai dar um boom aí gigantesco? Se vai manter? Países pequenos vão continuar sendo como são? Eu acho que na questão de países pequenos ainda vai demorar um tanto ainda pra mudar. Brasil! Brasil! Tipo isso. Eu acho que eles vão continuar investindo no que eles já faziam, na verdade. Talvez vai ter um investimento maior agora por conta desse medo todo. Cada país vai cuidar do seu. Né? Os Estados Unidos vai investir neles, a Inglaterra vai investir na Inglaterra. Cada um vai dar uma investida em país na questão de pesquisa. Mas o que eu acho, na verdade, que as medidas não de prevenção, mas as medidas de segurança vão aumentar. Se você pegar o exemplo do 11 de setembro nos Estados Unidos, o quanto eles aumentaram de segurança nos Estados Unidos, de sensor, leitor térmico, revista em aeroportos, tudo isso, você imagina agora agregando um vírus. Tá certo que eles têm um presidente idiota agora, né? Então não sei se eles vão realmente fazer alguma coisa. Mas é que no resto do mundo, onde as pessoas não são tão idiotas assim, os governos venham a implementar novas regras, novas comunicação. Por exemplo, aqui em Londres, dentro dos ônibus, eles já estão colocando placas. Eu até falei pra minha esposa, porque eu sou designer gráfico. Eu falei, nossa, eles estão inserindo novos símbolos na comunicação visual do mundo. O que isso quer dizer? Por exemplo, sabe o símbolozinho de não fume? Todo mundo conhece aquele símbolo. Não importa qual língua você fale no mundo, aquilo é universal. O da caveirinha dentro do triângulo, você sabe que você vai morrer. Porque tem alguma coisa ali naquela área que se você fizer, você vai morrer. Ou você vai tocar, ou tem um gás, alguma coisa. Não importa, no mundo inteiro. Você pode falar chinês ou português. Você reconhece aquele símbolo. Então novos símbolos estão surgindo de comunicação visual, de distanciamento social, uso de máscaras. Então, métodos de segurança, né, também dentro de ônibus, dentro de supermercado. Nos mercados aqui eles já estão instalando porque eu falei até no vídeo anterior, aqui a maior parte dos supermercados você mesmo passa a sua compra e paga. Como se fosse um caixa eletrônico onde você pesa as coisas, passa no leitor e pesa. Eles já estão colocando divisórias de acrílico nos supermercados para evitar esse contato com a pessoa do lado já. Isso a gente está falando só na questão de mercado. Você imagina dentro de aeroportos. O que me preocupa são grandes lugares, como um estádio de futebol. Quais são os métodos que eles vão colocar nesse tipo de ambiente ainda? Ou locais muito fechados também, tipo bar. Então, os aeroportos, o sistema de segurança, creio que eles vão aumentar brutalmente. Deixa eu fazer um PS aqui, só pra gente finalizar. Quando eu falei que o Brasil é um país pequeno, eu tô falando de mentalidade. Porque a gente é um dos maiores PIBs do mundo, um país... questão monetária rico, não tem como negar, o Brasil é um país riquíssimo, recursos naturais, que hoje é uma das maiores fontes do mundo, é um país riquíssimo, só que a gente não pode negar que hoje o Brasil desvaloriza a ciência. Estou falando como um todo. Não tem investimento do governo muito alto na ciência, e isso eu estou falando com uma pessoa que produz já, e isso conhecendo vários professores, vários doutores que produzem, então a gente vê o investimento. Participei na minha graduação em pesquisa, você vê quão pouco é. Então, hoje a ciência é desvalorizada, muita questão, a segurança em relação, por exemplo, o que o Diogo está falando sobre aeroportos e tudo mais. A gente tem um pouco inferior em alguns locais, não estou falando só de aeroportos, em alguns locais. Então, falando da mentalidade. Por exemplo, as pessoas não seguiram o isolamento social, que era o mínimo. Mas a questão é esse pensamento em relação à ciência. Hoje existe um negacionismo da ciência gigantesco. Hoje a gente tem debate de se a Terra é plana. Então, claro que isso é do mundo inteiro. Isso está acontecendo no mundo. Mas no Brasil está muito forte. A antivacina, então, falando em relação a essa mentalidade... E tanto que você citou, por exemplo, o Brasil tem um ótimo PIB, ótimos recursos. Só que você pega no ranking mundial de educação, o Brasil tá no fim. Tá no fim. É isso. Então é mais ou menos isso que a gente tá querendo dizer, né? Tipo, o Brasil Exato. tem um potencial, e não é síndrome de cachorro virar-lata, o Brasil tem um potencial absurdo
mas infelizmente não deixam acontecer, né? Essa que é a grande questão. Então, galera, esse foi mais um podcast, videocast. Então, você pode seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram com muito mais frequência. É onde eu acho que se você quer falar com a gente, mandar um e-mail, mandar uma mensagem, sugestão, dica, qualquer coisa, fala com a gente pelo Instagram. Acabou Pipoca, @acaboupipoca, sem o A no meio. Então é só 2 palavras, Acabou Pipoca. Você pode ouvir a gente agora, a gente voltamos pro Spotify, tem o SoundCloud, iTunes, YouTube, a gente tá bem presente, qualquer lugar, aqui, mandar ó, um e-mail também. deixa o comentário aqui embaixo que a gente lê, a gente tá no YouTube. Então é só falar com a gente e até a próxima, com o próximo tema, com o próximo jogo e um próximo debuquinho. Valeu. Foi.